Sei. Eu acho que eu não dou conta. Tá, Agora vai, tá indo. Tá, então fechar os microfones. Estamos online. Sei. Eu acho que eu não dou conta. Tá, Agora vai, tá indo. Tá, então fechar os microfones. Estamos online. Boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação poder compartilhar aqui com vocês esse momento, a última live da série do ciclo de debates, que foi uma parceria do Conselho Municipal, Nevida, UFG e a UNCM Goiás. Então, nós estamos iniciando um pouquinho aqui mais tarde do que o previsto, porque nós tivemos alguns problemas técnicos aqui com a conexão, mas já estamos aqui a postos, aguardando todos vocês para compartilhar esse momento. É um momento ímpar, porque esses 3 segmentos se reuniram aqui com profissionais muito gabaritados, para que nós pudéssemos propiciar a formação para os profissionais da educação no estado de Goiás. Então, queremos mais uma vez agradecer a parceria da UNCM, que através do YouTube da UNCM, nós poderemos alcançar profissionais aí de todo o estado de Goiás. Então, o objetivo do Nevida é trazer os estudos e pesquisas sobre esse dilema tão sério que é a questão da violência contra as crianças e adolescentes. Nós temos o objetivo de trabalhar com o tema a educação e a cultura no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, e o tema de hoje é violência e adoecimento na infância. Teremos conosco hoje a professora doutora Silvia Zanola, que é graduada em serviço social, psicóloga, pesquisadora do Nevida. O professor Rômulo Fabriciano Gonzaga Pinto, que é pós-doutorando em educação, a professora Jucimária Almeida, que é mestre e doutorando em educação pelo programa de pós-graduação, e a professora Rosane Cândida, que é mestre em educação, convidada pelo Conselho Municipal de Educação a representar a professora Acácia, que estaria aqui conosco hoje. Ela também pediu desculpas por não poder estar presente, precisou acompanhar o pai hoje numa atividade, numa emergência, e a professora Rosane estará conosco representando o Conselho Municipal. Para quem não me conhece, meu nome é Ivonilde, professora Ivonilde Bida, trabalho também no Conselho Municipal de Educação, especialmente atuo na articulação e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. E é uma satisfação poder contribuir com a promoção dessa atividade aqui. Nós teremos, então, a fala da professora Jucimária, conduzindo a introdução agora da atividade aos nossos participantes. Nós esperamos que vocês usufruam, possam usufruir de toda essa fonte de conhecimento que eles trarão aqui hoje e compartilhem agora o link. Aproveita e chama seus conhecidos, chama as famílias, que o nosso objetivo é que quanto mais pessoas participarem dessa atividade, mais conhecimento nós vamos trocar, mais pessoas poderão refletir sobre esse tema, que é a violência e o adoecimento na infância. Tema muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Então, uma boa noite, boa programação. Nós esperamos que
que a gente possa participar aqui até às 21 horas, antes disso até, poder compartilhar com vocês conhecimento e oportunizar perguntas também. Professora Jucimária, por favor. Obrigada, professora Vida. Boa noite para todos, né? Eu me chamo Jucimária Almeida dos Santos, sou pedagoga, professora efetiva na Secretaria Municipal de Educação, sou mestre e doutoranda, como a professora Vida falou, no programa de pós-graduação, e estarei mediando essa última live de uma série de 4 que o Conselho Municipal já nos proporcionou, né, destinados a esse tema que é da educação e a cultura no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. E o Conselho convidou, né, a participação do NEVIDA, do qual eu faço parte, que é um núcleo de estudos e pesquisas sobre a violência, infância, diversidade e arte. E como professora pesquisadora, né, eu me sinto muito honrada de estar aqui, mediando essa mesa com esses 2 professores. O grupo, o NEVIDA já trabalha com pesquisas há mais de 20 anos, né, e existem várias pessoas de várias áreas do conhecimento, o que proporciona ao NEVIDA ser um grupo, assim, de estudos que permite uma vasta produção de conhecimentos através de estudos sérios e de grande relevância social. E a infância, o adoecimento e a violência, adoecimento e infância não poderia estar fora do nosso, né, estudo, nossa pesquisa, né. Tem um referencial teórico que é específico da teoria crítica frankfurtiana, e tem muitos projetos, né, e inclusive muitos artigos, muitos livros publicados. Temos também um site lá no Facebook, que lá estão, tem os links desses livros, desses artigos, desse material que nós produzimos. E um dos últimos trabalhos que nós fizemos foi uma revista, O que é Violência, não sei se dá para perceber, dá para ver aí, essa revistinha. O NEVIDA conseguiu uma produção de 27 mil cartilhas e foi distribuída em toda a rede municipal, estadual e particular de Goiânia, inclusive a Secretaria Municipal de Educação foi contemplada com 16 mil cartilhas, e nós conseguimos distribuir essa cartilha em todas as escolas, e ela tem uma faixa etária de 10 a 15 anos. Nós fizemos todo um levantamento das escolas que tinham essa idade, e conseguimos entregar, e conseguimos também fazer com que fosse articulado um trabalho no PPP, com as diretoras, para que realmente fosse trabalhada essa questão da violência, para que as crianças conseguissem ser ouvidas, né? E como integrante desse grupo, eu agradeço muito a oportunidade de estar debatendo com esses 2 professores pesquisadores um assunto que é da ordem do dia, né, professora, como a senhora comentou. Bem sabemos que a questão da violência é um fenômeno social, merecedor de um enfrentamento imediato, pois afeta crianças e adolescentes em plena idade escolar. No Brasil, este fenômeno ultrapassa as diferenças socioeconômicas, está presente em todas as classes sociais e se desdobra revelando suas várias faces e formas de serem praticadas. Existem diversas formas dessa violência manifesta acontecer. Ela caminha por meio da negligência, abandono, maus tratos, agressões físicas, psicológica e sexual. Algumas dessas violências não causam lesões físicas, mas resultam em traumas para toda a vida das crianças. O impacto disso na vida das crianças reverbera em um adoecimento e um sofrimento psíquico extremamente sério e profundo, podendo chegar a agravantes muito mais complexos. E para desmembrar, né, tudo isso, eu passo a palavra para o professor Dr. Rômulo Fabriciano, que é professor, mestre, doutor e pós-doutorando em educação pela Faculdade de Educação UFG, professor de Educação Física na SEDUCE, no CAPES SEBRAVE e na SMS de Goiânia, no CAPES Girassol. Professor Rômulo, está com a palavra. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade do convite para fazermos essa conversa. Me sinto muito feliz
e lisonjeado pelo convite. Falo aqui em nome também do Devida, do qual faço parte, e destaco, né, como presentes aqui a professora Silvia, que é a minha supervisora do pós-doutorado, uma alegria estar com ela, assim como com a Jucimara, que é colega da pós-graduação na Faculdade de Educação da UFG. Bem, esse tema, ele permite nós pensarmos e refletirmos a partir de vários referenciais teóricos, né, são múltiplos, mas, dado o momento da formação e das pesquisas, eu pensei em falar um pouco sobre a parte da teoria crítica da Escola de Frankfurt, especialmente a partir de Adorno, na obra Educação e Emancipação, e a partir do conceito que ele traz para nós de barbárie. E defender a tese de que a barbárie e o seu aprofundamento é um dos fundamentos centrais do adoecimento na infância e ao longo da vida, e evidentemente da violência, de todos os processos que aí são decorrentes. Então, gostaria de fazer algumas definições iniciais, fazer algumas citações iniciais para, posteriormente, nós entrarmos num outro momento da conversa que envolve a troca de experiências, principalmente do trabalho na saúde mental, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no CAPS Girassol. Inicialmente, então, vou trazer a definição que Adorno fala, né, acerca da barbárie. Adorno diz o seguinte, na página 155 da obra Educação e Emancipação, que ele entende por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. E não apenas por terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, que contribui para aumentar ainda mais o perigo que toda essa civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza, própria do processo da civilização, do processo de relação desse indivíduo na civilização, nessas relações sociais, nessa dinâmica do desenvolvimento do indivíduo nos mais distintos momentos da sua vida, né? Por isso que Adorno afirma que é um processo imanente próprio da civilização, dessa relação e dessa tensão que é estabelecida do indivíduo com a sociedade. Considero tão urgente impedir que isto aconteça que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por essa prioridade. Então, a importância que a educação contra a barbárie, os processos verdadeiramente formativos no combate da barbárie, vão ter o enfrentamento a essa dimensão da violência e do adoecimento que ocorre na infância, né? Que é esse tema que nós estamos hoje conversando. E Adorno fala, né, do exemplo histórico, do fato histórico mais, vamos dizer assim, que representa a barbárie na sua dimensão mais racionalizada, no sentido da violência, que foi uma barbárie que envolveu o planejamento do homicídio de milhões de pessoas, que é o caso de Auschwitz, né? Então, Auschwitz se torna um emblema desse lugar da violência, né, que está posto, e da própria barbárie, né, a representação, a personificação da própria barbárie, em que Adorno afirma, na página 119 dessa mesma obra Educação e Emancipação, que a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede qualquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda a monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta provam, são sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie,
mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram esta regressão. Isto que apavora. Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo nessa relação do indivíduo com a sociedade e as diversas mediações e determinações sociais desse processo de desenvolvimento do indivíduo nas mais distintas relações sociais, né? Então, eu trouxe aqui para nós refletirmos alguns elementos muito importantes que corroboram para o aprofundamento, para o acirramento da barbárie, que envolve a dimensão da violência e do adoecimento na infância. O primeiro elemento que tem essa vinculação com a barbárie que eu trouxe é o da marginalização, que tem relação com o individualismo, né? A competição e o aprofundamento das desigualdades sociais, oriundas do modo de produção capitalista, que reforça todos esses elementos no cotidiano de vida das pessoas. Um outro elemento que comparece, né, muito forte no caso brasileiro, é da ausência do planejamento familiar, né? Não há, dentro do nosso processo, da nossa organização social, políticas sociais, políticas públicas de planejamento familiar efetivo que são fundamentais. Se a gente quer pensar um outro projeto, outras perspectivas, outros percursos formativos para as nossas crianças que estão nascendo todos os dias, semanas, meses e anos, nós temos que pensar no planejamento familiar. E nós temos uma carência, né? Há uma dificuldade muito grande nesse campo. E daí decorrem, basicamente, sintetizei aqui em dois aspectos e algumas questões específicas, a violência em dois âmbitos, o familiar e o institucional. O familiar, nós podemos pensar na violência sexual, que é muito recorrente da nossa cultura machista, da nossa cultura sexista, que, enfim, impõe uma série de padrões, né, de dominação, principalmente dos homens em relação às mulheres, e isso gera, né, uma série de situações muito complicadas ao longo do desenvolvimento, né, dos seres humanos no nosso país, em outros países, evidentemente, mas pensando a nossa realidade específica, a violência sexual ela comparece com muito mais frequência do que nós pensamos, né? Que envolve o abuso sexual, envolve a pedofilia, envolve várias formas de violência sexual. A violência física, né? Quando não existe o diálogo e o espancamento e outras formas, elas comparecem nessa relação como tentativa de imposição de autoridade, né? Uma imposição autoritária dessa autoridade, que desconsidera dois elementos fundamentais dessa relação, que envolve o afeto e a autoridade, né? O equilíbrio desses dois elementos nessa relação. Aí a violência física ela comparece como tentativa de, enfim, estabelecimento de regras e que gera toda uma série de traumas e sofrimentos também. A verbal, que envolve a comunicação violenta que existe nessa relação, já não vou nem falar quando essa criança ela é concebida, mas antes mesmo, né? Nessa relação em que não houve planejamento familiar, em que essa criança está no útero materno e essa mãe ela é maltratada, ela é xingada, ela, enfim, essa criança ela está participando desse processo. Então, pensar isso é muito importante, né? Tanto na vida intra quanto extrauterina e esse percurso que essa criança vai ter ao longo da vida. O abandono afetivo, que é muito comum, e ele é muito comum por uma série de fatores, pelas cargas horárias de trabalho excessiva para a garantia da sobrevivência, pela ausência de planejamento familiar, em que muitas vezes as famílias com muitos filhos e as dificuldades oriundas dos baixos salários, né, de todo esse processo de marginalização e desigualdades sociais, em que existe esse conluio entre o Estado e o mercado, né, não há uma rede de solidariedade e de políticas, né, de emprego e de renda que garantam a vida das pessoas com dignidade, geram uma série de circunstâncias e também o próprio distanciamento das pessoas nas relações sociais, né, que envolve
todo esse processo do individualismo, todo esse processo de ausência de relação entre as pessoas, que é realmente muito grave e que gera esse abandono afetivo, que muitas vezes até existe nesse abandono afetivo a provisão material, financeira, mas o abandono afetivo, ele envolve a ausência de intimidade, de relação entre os pais e os filhos nessa dimensão, e com isso, né, o abandono afetivo, ele comparece como uma forma de violência também. A violência institucional, que, claro, ocorre na família, né, como primeira instituição de socialização primária de todos os indivíduos, nos seus mais distintos arranjos, dificuldades, limites e problemas que existem na organização familiar e na cultura brasileira, em especial. Mas eu quero citar duas aqui que são muito preocupantes e elas têm, evidentemente, a ver com a minha experiência profissional, especialmente na área da saúde mental, que é o tráfico de drogas e o crime organizado, que, enfim, geram uma série de caminhos bastante difíceis, né, para o nosso manejo, né, o nosso cuidado com essas crianças e, posteriormente, adolescentes que vão adentrar nesse campo e as dificuldades de ofertar um cuidado, de conseguir, né, interferir nesse percurso aí que se torna muito deletério, perigoso, de vida dessas crianças e adolescentes, posteriormente. E aí eu queria elencar mais alguns elementos que são importantes, como a ausência da educação sexual nas escolas. Hoje nós temos, né, é um tabu, né, a sexualidade é um tabu, e um tabu envolve muitas vezes o medo, o receio, não falar sobre, né, como um padrão inconsciente de formação e muitas vezes de deformação das pessoas na nossa cultura, na nossa sociedade. E falar de a ausência de educação sexual nas escolas é um grave problema. Com a por conta do conservadorismo, né, e reacionarismo da sociedade brasileira para romper esses tabus, né? Agora, em que estava nas mãos do STF tomar uma decisão acerca desse assunto, o que nós mais podemos acompanhar nas redes sociais foram as mais horrendas fake news sobre esse assunto, como se a educação sexual não pudesse ser, como se a escola não tivesse esse papel. Evidentemente, esse papel precisa estar na instituição de socialização primária, família, mas nas escolas também. Falar sobre esse assunto, né? Desmistificar esse assunto, para a proteção e o cuidado, ao contrário do que se diz, né? Que é do estímulo da vida sexual desregrada e etc., pelo contrário, para a proteção e o cuidado, para a identificação de situações de abuso e de violência sexual que estão ocorrendo na família, porque é bem sabido de todos nós que esse tipo de violência ele ocorre especialmente no seio familiar, né? De pessoas muito próximas dessa convivência, pais, tios, primos, enfim, né? Familiares que convivem muito com essas crianças. Então, falar sobre esse assunto permite abrir canais de interlocução e de locução de conversa sobre e de proteção dessas crianças que estão sendo violentadas todos os dias no âmbito da sexualidade. Então, um outro elemento que eu quis trazer, né, para nós conversarmos sobre esse assunto é, ao mesmo tempo, porque existe uma dialética, existe, ao mesmo tempo que pode ser o que eu vou dizer agora, pode ser algo bom e algo, enfim, né, importante, que é o caráter iatrogênico dos diagnósticos psiquiátricos e, ao mesmo tempo, a sua importância no cuidado. Porque o mais iatrogênico que se tem quando a gente pensa nos diagnósticos psiquiátricos, pensando na primeira, segunda infância, especialmente, é o caráter apressado, né? A necessidade imediatista que é posta pela família, pela escola nesse cuidado, né? E aí eu posso citar alguns aqui, né? E falo desses também como diagnósticos importantes no cuidado em que a gente tem com crianças e adolescentes, especialmente para poder citar o lugar da experiência no Centro de Atenção Psicossocial Girassol, no CAPS Girassol, que é o transtorno de conduta, que ele envolve um padrão repetitivo de comportamento que viola regras de boa convivência social, em que há
é muito comum nesse tipo de transtorno o uso de substâncias psicoativas associadas. Então, nós temos muitos casos em que nós acompanhamos no CAP-Direção em que existe, né, esse transtorno. Lembrando que não é para rotular e para medicalizar essa criança, esse adolescente, pensando depois, né, nesse caso, mas para, enfim, entender que isso também tem a sua importância na avaliação desse caso. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, esse, então, virou uma panaceia, né? Vamos dizer assim, nas escolas, né, vinculadas ao serviço de saúde, né, como um transtorno que virou vamos dizer assim, um diagnóstico extremamente apressado, perigoso, né, que é um transtorno psiconeurobiológico de causas psicossociais, que aparece na infância e é frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por desatenção, inquietude e impulsividade, né? Criança hipercinética. E aí, muitas vezes, né, é confundido esse tipo de transtorno com a própria experiência dessa criança, né? Aí eu vou até permitir aqui uma referência à minha, então, orientadora do doutorado, a Rita Márcia, que ela fala da criança tocar, né, o mundo, né? Como é que essa criança vai tocar o mundo? Né? Ela precisa correr, ela precisa pular, enfim. E muitas vezes essa agitação, né, ela é vista como um transtorno. Isso é um equívoco, né? Só para poder citar isso como um exemplo, né? E aí a prescrição de Ritalina equivocada, enfim, todas essas questões. Aí nós temos também um outro transtorno que a gente tem casos que a gente acompanha que tem o transtorno afetivo de humor, que é um transtorno psicossocial que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar tarefas do dia a dia. Que, enfim, tem vários aspectos que eu nem vou delongar por outras questões que eu quero compartilhar aqui com vocês, e dado o nosso tempo, né? O transtorno de estresse pós-traumático também comparece muito nesses usuários, nessas pessoas que nós acompanhamos, que consiste em reações disfuncionais, intensas e desagradáveis que têm início após um evento extremamente traumático. O transtorno opositor desafiador, em que a oposição é fundamental nesse processo de desenvolvimento da identidade dessa criança, mas que pode também ter uma oposição patológica nesse processo, que caracteriza pelo comportamento desafiador e desobediente a figuras de autoridade. Aí nós temos o uso prejudicial de substâncias, que tem relações diretas e indiretas com toda essa história de vida, de violência, desse acirramento e aprofundamento da barbárie no processo civilizatório brasileiro, para poder pegar o nosso caso goiano, né, de Goiânia, goianiense. E assim, para pensar o espaço mais adequado para nós compartilharmos experiências e possibilidades de cuidado, que eu acho que isso é muito importante para nós professores, para nós profissionais de saúde, para todos nós que, enfim, queremos intervir em nome do combate à violência, né? E ao acirramento da barbárie em alguma medida, com todos os limites que nós temos para poder fazer esse enfrentamento, nós temos a reunião do Núcleo de Violência do CREAS, né? que é o Centro Regional de Assistência Social, né? Que está no segundo nível da assistência social e que ocorre em Goiânia nas seguintes regiões, essas reuniões: na região leste, norte, noroeste, oeste e sudoeste. Os casos de violência, né, eles são acompanhados, eles são apresentados nessas reuniões, que são muito importantes, porque envolve o setor saúde, o setor assistência social, o setor justiça, né, em que nós podemos ofertar cuidado, porque a gente discute esses casos, tem os conselhos e conselheiros tutelares que participam também dessas reuniões, em que nós podemos pensar esses casos de violência na infância e adolescência e as diferentes estratégias de cuidado que podem ser tomadas nessa reunião. Eu considero esse um espaço privilegiado na nossa cidade de Goiânia para nós ofertarmos algum espaço de cuidado, de prevenção, de combate às violências que ocorrem e para poder evitar também o adoecimento ou cuidar desse adoecimento na infância.
A experiência no modelo psicossocial, posso falar um pouco, eu estou há quase 2 anos e meio trabalhando no CAPS Girassol, entrei no dia 30 de julho de 2018, comecei a trabalhar com esse público, e assim, principalmente, hoje, o nosso público principal hoje são adolescentes. Nós começamos a atender crianças, aumentou a quantidade de crianças nos últimos meses por conta de mudanças na forma como nós estamos pensando a nossa oferta de cuidado, porque até então nós atendíamos crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses com uso prejudicial ou uso de substâncias psicoativas, né? Parte das demandas que vinham das famílias, enfim, que chegavam até nós, desses casos e também das próprias adolescentes. Então, a maioria são adolescentes. O que eu percebo, para não delongar muito na minha fala, é que nessa experiência é muito difícil o cuidado e o manejo quando nós já estamos com esses adolescentes sob os nossos cuidados, tentando articular a família, o conselho tutelar, a assistência social e diversos outros dispositivos e setores, né, para poder ofertar esse cuidado. Os prejuízos, os sofrimentos, os agravos já estão num nível muito elevado. E nós trabalhamos no modelo psicossocial, pensando a questão do uso de substâncias psicoativas, com o modelo de redução de danos, que pode ter um nível mais amplo, né, no processo, mas que inicialmente, e que no frigir dos ovos, na maneira como está dada a situação, nós ficamos num nível muito básico dessa redução de danos. Quando esse adolescente chega, a gente oferece o cuidado, o alimento, né, que a gente oferece o lanche, o almoço, a convivência, né, que é um espaço em que ele tem o cuidado e acompanhamento dos profissionais da equipe multidisciplinar no CAPS Girassol, mas a gente fica no lugar muito limitado dessa relação, porque os problemas eles já estão num nível de agravamento maior, né? Estão mais acirrados e difíceis de cuidar. Então, eu penso, né, até compartilho com alguns colegas no cotidiano do trabalho, que o nosso foco maior, até pensando no nosso encontro de hoje, tem que ser sobre a infância. A primeira infância, especialmente, e a segunda infância, claro. E sobre isso, eu queria apresentar uma citação de Adorno também, e falar um pouco mais para poder concluir minha fala, em que ele fala que a importância da educação concentrada na primeira infância, para combater a barbárie e diminuir o adoecimento, né? Aí já pensando, né, com o Adorno, né, o adoecimento na primeira infância. Adorno fala na obra Educação e Emancipação, na página 121 e 22, o seguinte, que a educação ela tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica. A autorreflexão crítica implica, né, nessa capacidade de fazer a autocrítica também, né? Não só de apontar o dedo para o erro do outro, para enfim, o que o outro, né, é inferior, não é essa a questão. Não está nesse âmbito, está no âmbito de uma autorreflexão crítica, dos nossos limites, da própria prática, para a gente poder até pensar uma outra questão que o próprio Adorno coloca, do fascismo, que está inerente às nossas condutas. É um cuidado muito grande que nós temos que ter com nós mesmos para evitar o fascismo nas nossas condutas, nas nossas relações sociais cotidianas. Esse fascismo que envolve as mais diversas formas de violência, em que nós podemos violentar a partir do conhecimento, a partir do nosso lugar de autoridade, a partir dos vários lugares, e que isso só acirra a barbárie nas relações sociais, aprofunda essa barbárie. E Adorno menciona o seguinte, continuando essa citação. Contudo, na medida... Oi? Só para avisar que o tempo está encerrando, tá? Tranquilo. Que bom. Desculpa. Eu estou terminando a minha fala e vou fazer as considerações dessa minha fala, né? Então, contudo, na medida era que, conforme os ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância. A educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira infância.
E não é só a educação no sentido escolar, formal, é todas as ações que envolvem o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, o Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir da estratégia da saúde da família, da atenção primária e dos centros de atenção psicossocial e de outros serviços da saúde, né, do Sistema Único de Saúde, para se concentrar na primeira infância. E quero compartilhar, para poder pensar, 2 casos, evidentemente sem citar nomes, para vocês verem a situação. O caso de uma criança de 6 anos, que fiz o acolhimento dela com uma colega da unidade de saúde, em que a principal queixa que nós temos é de dificuldade de aprendizagem na escola. Essa é a principal queixa dessa criança. A criança tem 6 anos de idade. E nós acompanhamos casos, posso citar não só um, mas vários outros. Eu vou citar um em específico, em que existe o abandono afetivo do avô, o abandono da família, do pai e da mãe. Existe a provisão desse avô, a provisão financeira desse adolescente, mas o abandono afetivo e outras situações, esse adolescente está envolvido com um crime organizado. Então, vocês entendam, nós temos uma criança de 6 anos, que nós estamos tendo problema de aprendizagem na escola. Se nós não concentrarmos o nosso cuidado para essa criança, ela vai estar sob o risco de diversas vulnerabilidades, e essas diversas vulnerabilidades vão colocá-la sob diversos riscos de violência ao longo da vida dela, que vão gerar uma série de adoecimentos no seu processo de desenvolvimento. E nós já estamos com esse adolescente nesse nível de sofrimento e de envolvimento e de problemas, né, ao longo dessa sua relação, ao longo dessa dinâmica de vida. Aí vocês percebem o que nós podemos fazer com esse adolescente. Claro que nós, por um dever ético e de cuidado, claro que nós devemos cuidar desse adolescente, não é uma questão de cuidar de um e não cuidar de outro, mas entender que o cuidado na primeira infância, em especial na primeira infância, é muito mais frutífero para que nós hajamos num nível de prevenção de todo esse sofrimento e desse adoecimento e das condições de violência que estão submetidas às nossas crianças. Então é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e, enfim, agora é com a minha supervisora, Silvia Zanola, né? Enfim, nós vamos ouvi-la nesse momento, o que ela tem a trazer para essa nossa discussão tão importante. Eu agradeço. Obrigada, professor Rômulo, muito pertinente, né? É um assunto realmente que exige um enfrentamento imediato, né? De todos os segmentos sociais aí, para acolher e proteger, né? No caso, proteger essas crianças, né? De um futuro, assim, doentio, né? Que isso leva a esse adoecimento e não é isso que a gente quer para as crianças, né? A gente quer uma sociedade melhor, mais justa. E agora a gente vai passar a palavra para a professora Silvia Zanola, né? Ela é graduada em Serviço Social e psicóloga, com pós-doutorado na área da educação e da psicologia social. É pesquisadora e professora titular do curso de psicologia e da pós-graduação da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Goiás. Professora, boa noite. Está com a palavra. Boa noite. Boa noite, é com muita alegria que eu estou aqui essa noite, participando dessa última etapa, né, do ciclo de debates, com os professores Rômulo, com a Josimária, com a Rosane, com a Bida, o Sivan. Então, eu só tenho a agradecer, mas eu quero especialmente mencionar aqui o meu agradecimento ao Conselho Municipal de Educação, na pessoa da Bida, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNC, na pessoa do Sivan, e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, que é o NEVIDA, da UFG, na pessoa da professora Rita
Rita Márcia, da linha de Estética e Educação, que deve estar por aí, né? Nos ouvindo. Ela está assistindo. Pois é. Então, olha, para compreender essa questão, eu vou, assim, iniciar com uma exposição bem básica, que eu acho que é importante para a gente entender a situação do adoecimento e da violência na infância, que é a forma como a criança compreende a realidade. Eu acho que a gente tem que partir um pouco desse ponto, né, para a gente poder avançar. Primeiro, a gente precisa tentar compreender a condição da criança. Então, é preciso entender que no desenvolvimento infantil, a criança, ela no aspecto psíquico, emocional, físico e motor, ela é diferente, né, do adulto. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas é sempre bom ressaltar, porque nós adultos sempre nos esquecemos disso. Algumas pessoas se esquecem que a criança ela tem uma maneira muito específica, né, de compreender a realidade. Isso, né, muitas vezes implica em uma certa tensão nessa relação entre os adultos e as crianças. Bom, não significa que a criança ela não entenda a realidade, né? Mas que querem, né, que a criança, ela, de um lado, ou ela compreenda exatamente como o adulto, ou vão dizer que ela não compreende a realidade porque ela não entende como adulto. Então, a situação da criança não é fácil, né, perante a sociedade dos adultos. Eu acho que é preciso a gente compreender esse lado, né, a gente se colocar um pouco no lugar da criança. Então, existe muito uma tendência da gente dizer também, né, que então a criança ela não entende nada. Então, aqui, do nosso lado, né, como educadora, como psicólogo, o que eu tenho a dizer sobre isso é que não é nem uma coisa nem outra, né, a criança, ela não entende como adulto, ela não é um ser que não entende nada, né, porque a gente não pode padronizar a capacidade de compreensão da criança. A gente tem que entender que essa nossa visão extremista da situação da criança, ela não é real, né? Cada criança, ela vai possuir um universo próprio, e de acordo com as condições. O Rômulo trouxe muito bem aí, né, um pouco, né, dessa ideia de que as condições gerais da criança vão, de algum modo, né, dizer de como que essa criança vai interpretar o universo e o mundo adulto. Então, a criança vai criar e ressignificar o seu ambiente a partir desse mundo, né, o qual ela se insere, com base no que ela aprende com esses adultos, né. Isso é muito importante, porque, né, na visão psicanalítica, nós podemos dizer que o desenvolvimento infantil, ele possui especificidades considerando o comportamento, a linguagem, e as identificações que formam a sua personalidade. Na verdade, nós convivemos com as crianças, muitas vezes, e nem percebemos as crianças. É interessante, parece que a gente a gente banaliza, né, essa convivência, é como se fosse tão natural conviver com as crianças que a gente não percebe a riqueza, né, que é acompanhar essas diferenças do mundo infantil e do mundo adulto. Então, é muito comum, por ignorância do adulto, subestimar a capacidade intelectual da criança. A gente infantiliza, eu até fiz um artigo uma vez falando sobre a idiotização da infância, a gente idiotiza, às vezes, as crianças, né? Chegando ao ponto de mentir, de enganar as crianças com a justificativa de protegê-las. Isso é muito comum. Às vezes a gente fala, não, tem um assunto tal que eu tinha que resolver, mas eu não posso falar, né, para a criança, porque a criança não dá conta desse assunto. Ora, muitas vezes, quem não dá conta somos nós adultos, né? Porque às vezes você conta, por exemplo, separação de pais. Às vezes eles sentam com a criança para contar, a criança, tá. Dependendo da forma como eles vão contar isso, né? Como é que eles vão conversar e vão elaborar, a criança vai se projetar. Então, é muito interessante esse processo, como que nós adultos, às vezes, complicamos muito mais do que as crianças, né? Uma vez que, devido ao isolamento social que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, há uma proximidade maior dos adultos com as crianças, as queixas e reclamações têm aumentado muito, da parte dos pais, é claro, né, e também, né, de professores, mas como a convivência maior hoje é
no âmbito familiar, os pais estão reclamando bastante, né? Então, eles vão dizer o seguinte, né, que as crianças estão mais desobedientes, que não respeitam os adultos, que são agressivas, agitadas, dispersas. O resultado é que muitas são castigadas ou medicadas sem necessidade. Eu acho que o Rômulo tocou nessa questão, e depois eu vou retomar, porque ele tem razão, né? Porque o medicamento sem necessidade, né, é um crime. Por outro lado, há casos que há necessidade, né, que chega num ponto que, infelizmente, precisa sim. Então, não se trata de culpabilizar os adultos ou qualquer coisa dessa espécie, né? Essa não é aqui a intenção. Aqui a gente está falando que é preciso identificar algumas responsabilidades para a gente educar melhor, né, essas crianças. Porque a criança, ela é um ser frágil, dependente, carente, né? Ela precisa de orientação, cuidado, proteção. A criança é da tutela do adulto, não tem como fugir disso, né? E os adultos, às vezes, eles não têm noção do quanto que eles estão influenciando as crianças com seus exemplos e comportamentos. A criança está sempre de olho no que o adulto está fazendo. Por mais que a gente não perceba, às vezes, quando você menos espera, a criança está ali, ó, de olho, escutando, né? Prestando atenção. Tanto é que o Freud, ele chamou essa relação aí de uma relação que passa pelas imagos. O que são as imagos? São as primeiras imagens formadas pelas crianças dos pais ou dos cuidadores, ou seja, né, são aquelas representações que vão levar à formação dos laços afetivos. Essas imagos, elas são criadas de acordo com as condições emocionais e estruturais oferecidas às crianças. Então, tudo que uma criança aprende parte de suas interações com o ambiente e a maneira como codifica essas identificações, formando a sua identidade. Portanto, a identidade, a autoimagem da criança, parte da constituição desses laços emocionais que ela vai estabelecer com os adultos, né, e depois, né, com outras pessoas ao longo da sua vida. Aí vocês vejam a nossa responsabilidade, né, que nem sempre estamos preparados, né, Rômulo e Jússi? A gente nem sempre está preparado para poder enfrentar assumir, né, essa responsabilidade. Então, alguém pode me perguntar assim, quer dizer que a personalidade de uma criança é formada só pelos pais? Aí eu vou responder, claro que não, né? É evidente que existem outros fatores. Os pais são os cuidadores, são as primeiras referências, portanto, eles são fundamentais. Mas os outros adultos que compartilham da vida da criança também podem fazer a diferença na vida dela, né? Pode influenciar um parente, um vizinho, inclusive um personagem de um filme, né? Às vezes influencia na formação dessa personalidade. Um jogo eletrônico, né? Que tem um personagem com o qual a criança se identifica, um colega, um professor, né? O professor é sempre um personagem que está aí na memória das crianças e influenciando seu comportamento. Mas por que é tão importante aqui, antes de falar de violência, adoecimento, reafirmar essas influências? É claro, né? É porque nós precisamos compreender que nenhum adulto ele se torna o que ele é a partir de um processo linear determinado. Ninguém é o que é de um dia para o outro. Então, o adoecimento, a violência, corresponde a quê? A processos que são construídos. Nós estamos produzindo o adoecimento e a violência, né? Não é algo que caiu do céu, que era nosso destino. E as pessoas violentas também são pessoas, vamos dizer assim, produzidas socialmente, né? Elas tomaram caminhos devido às suas condições que as levaram para a criminalidade, a violência. Então, ninguém nasceu pronto para desempenhar papéis. O desenvolvimento infantil parte de uma dinâmica que é complexa. Nenhuma criança, por destino, nasceu uma criança problema. Porque tem isso, né? A gente vê muito na escola. Ah, fulano é uma criança problema, né? Ou então, né, o inverso. Nossa, tem uma criança X que ela é perfeita, né? Ela é maravilhosa, ela é estudiosa, uma criança ideal. Então, a gente fica muito entre esses dois extremos, né? É igual nós, professores, que nós temos sempre uma turma que é boa e uma turma que é horrível. Isso é tudo idealização nossa, né? É até preconceito, porque numa turma, nem todos são iguais, né? Então, são preconceitos que carecem de desmistificação, né? Nós, adultos, hoje, nós somos a concretização atualizada do que nós fomos dentro das condições que nos foram oferecidas de acordo com a maneira que nós conseguimos sobreviver e absorver tudo até aqui. O que significa isso, né? Significa que o que eu sou, o que você é,
parte de uma história que nos construiu. Então, um bandido cruel, psicopata, ele não nasceu assim. Ele era uma criança bonitinha, né? Fofinha. Então, vamos enfrentar a realidade que as coisas não são simples, né? Crianças não são adultos em miniatura. Tampouco são versões inferiores dos adultos. Tudo isso parece muito óbvio, mas eu reafirmo, porque na atualidade nós enfrentamos assim, um agravamento de diversos problemas na infância, como, por exemplo, o abuso sexual, a violência doméstica, a anorexia, pedofilia, bullying, depressão, ansiedade, automutilação e até chegar ao suicídio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se der tempo, tá? Diante disso, qual que é o lugar da família? Compreendendo que a criança ela tem todo um movimento próprio e complexo, né? Que parte do seu desenvolvimento específico. Qual que é o papel da família? Teoricamente, né, a gente sabe que cabe à família cuidar, proteger, prover, ensinar os primeiros passos da socialização dessa criança. Acontece que essa função ela nem sempre é realizada com sucesso, porque não há uma receita, um padrão infalível para isso, nunca é fácil para os familiares, para os pais essa educação, né? E por vários fatores. Acho que o Rômulo, ele tocou em alguns aí muito importantes, né? Por exemplo, fatores, situação econômica, formação cultural, condições emocionais e psicológicas desses pais, né? Às vezes, os adultos, os pais, eles até querem, né? Fazer o papel, a parte deles, mas eles não dão conta, eu vou usar esse termo mesmo, né, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Na clínica, a gente fala isso muito, né, para o paciente que tem problemas com os pais, que às vezes tem traumas com os pais, porque o pai não era carinhoso, porque a mãe não era, e a gente vai falar isso, falar, olha, ok, né, você tem razão de estar sentindo, mas como era a vida dos seus pais, né, será que eles conseguem, né, manifestar esse carinho todo que você quer? Será que eles tiveram carinho? Então, o adulto também, ele não vai dar o que ele não teve, ele não dá conta. Então, é preciso a gente entender isso, né? E, né, aceitar isso para que a gente combata o adoecimento, a violência e não adoeça. Essas dificuldades, muitas vezes, elas acontecem porque há esse despreparo, né? E não é apenas econômico ou material, é também muito, muito emocional, né? Esse despreparo leva a situações em que a violência e o adoecimento, eles se instalam progressivamente de modo quase que imperceptível. Eu estou cansada de ver, sabe, gente, não é só na universidade, não é só na família, mas na clínica mesmo, né, isso acontecer. A criança, ela começa a adoecer, só que os adultos não percebem, porque eles não percebem a mudança de comportamento, né, eles não estão muito atentos, eles estão com muitas atividades, eles estão muito voltados para questões de manutenção, né, da própria vida, né, do trabalho, então não presta muita atenção. Mas uma coisa é clara, né, para nós que somos pesquisadores sobre esse tema, a violência leva ao adoecimento, e o adoecimento vai levar à violência, né, eu quero até homenagear aqui a querida Cida Alves, né, que é uma batalhadora nessa área aí, ela está sempre colocando, né, ela na defesa da criança, das crianças e do adolescente, ela está sempre colocando essa questão da relação entre adoecimento e violência. Então, na verdade, né, ocorre que há algumas barreiras que impedem a gente superar tudo isso. Barreiras, né, Rômulo? A gente tem muitas, né? Nós temos aqui transpô-las. Então, aí, retomando uma coisa que o Rômulo falou, que vai ao encontro do que eu vou dizer, e um dos problemas para a gente transpor essas barreiras é porque os mitos e os tabus, eles alimentam esses problemas, né, que são problemas, muitas vezes, do âmbito do inconsciente nosso, dos adultos, não vou nem falar das crianças, né, estou falando dos adultos. Porque às vezes a gente mente, né, a gente ignora a realidade, né, a gente repassa, né, isso para as crianças. A gente tem dificuldade de falar sobre sexo com as crianças, o Rômulo tocou bem. Religião, violência, doença, morte. Então, existem alguns tabus que nós não temos condições, muitas vezes, porque a nossa dificuldade é grande, a gente acha que é da criança e a gente não fala, né? Com a criança, não conversa, né? A criança vai te perguntar, quem é Deus? Mas como é que eu posso acreditar em Deus se eu não vejo Deus? Como é que você vai fazer? Você vai ignorar uma pergunta dessa? Você tem que ser sincero com a criança, né? Não tem outra alternativa. Então, eu relembro aqui o Adorno, né, que ele vai
com base em Freud, dizer que é preciso tratar as crianças incentivando a sua autoconfiança, falando a verdade sobre situações difíceis, como no caso da violência, né? Mentir para a criança pode potencializar a sua ingenuidade. E aí, o que acontece? Né? Ela vai se tornar uma presa mais fácil das armadilhas da violência. Ao se encontrar despreparada para a dura realidade da vida, a criança fica desprotegida. Então, conversar sobre assuntos tabu de modo apropriado com as crianças pode conscientizá-las dos perigos os quais ela vai enfrentar na vida. Nesse ponto, eu concordo completamente, sou professora, mãe, né? Ainda não sou avó, mas estou doida para ser avó. Então, eu concordo plenamente, né? A criança, ela tem que ser poupada, né? No limite daquilo que vai agredi-la. Mas a verdade é fundamental, né? A forma como você vai falar a verdade para a criança, para que ela possa se proteger desse mundão aí que a gente vive, né? Que não é fácil. Então, há muito tabu, né? Muita educação, pseudo-educação sobre esses assuntos. Por exemplo, eu já comentei algumas vezes que há um tempo atrás circulou por aí um vídeo que partiu de uma secretaria aí, governamental de cunho educativo, né? Com conteúdo assim sutilmente religioso. Ele tinha uns 3 minutos e alertando as crianças sobre pedofilia e assédio sexual. No final do vídeo, né, o que acontece? A mensagem é a seguinte: caso a criança se sentisse assediada, ela deveria contar aos pais ou ao pastor, né? Assim, eu não sei porque eles privilegiaram o pastor, mas poderia ser o padre, poderia ser um guru, né? Religioso, quem quer que fosse, isso não importa. O que importa é que esse vídeo, né, infelizmente, ele ignorou um fato muito triste, mas que não é ignorado pelas pesquisas, né, como disse bem o Rômulo. As pesquisas demonstram que a maior parte dos assediadores e violentadores estão próximos às crianças, estão do ladinho, né, gente? São vizinhos, são amigos íntimos dos pais, são tios, irmãos, irmãos mais velhos, primos, infelizmente, os próprios pais e os padrastos. E há casos também, né, de mães. Então, nós precisamos enfrentar isso, por mais que isso seja doloroso. É muito doloroso para nós pensar isso, né, que um pai, uma mãe, um padrasto violenta os próprios filhos, mas é a realidade, então nós temos que lidar com isso. Então, como é que a gente pode orientar a criança quando os pais estão fora de cena, como sendo protetores, né? A quem essa criança pode recorrer, né, caso, principalmente, o agressor esteja na família? Bom, a gente parte do pressuposto, até na cartilha que nós elaboramos, a gente coloca isso, a gente parte do pressuposto que a criança tem que buscar um adulto da sua confiança. Pode ser um parente, pode ser o pai de um amigo, né? E não por acaso isso sobra, né, geralmente para a escola. Os professores estão sempre nessa cena, ouvindo, acolhendo, denunciando, né? Então, se as crianças precisam saber a quem recorrer, né, então, nós precisamos conversar sobre isso. Há formas de comunicar para as crianças para que isso chegue nelas de uma forma não traumática. A compreensão da criança, ela surpreende muitas vezes, ela é muito mais, né, criativa, muito mais resiliente do que a gente pode imaginar. Outra coisa, né, que tira o sono dos professores e pais é que também está relacionado com a violência, o preconceito, é a doença mental. O Rômulo falou um pouco aqui, e eu vou abordar. Quando estiver perto do meu tempo, por favor, me avisem com antecedência, porque eu me empolgo, né, e gostaria, é um assunto assim que eu me envolvo muito, e gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas é bom ter disciplina com o tempo. Esse assunto da doença mental, né, ele é assim, grave, tem aumentado muito, né, entre as crianças. Agora, então, na pandemia, a gente percebe eu tenho contato direto com a clínica, então a gente percebe que isso realmente é um problema, né, aumentou muito. Essas doenças, elas são fruto de vários fatores, né, ambientais, fisiológicos, econômicos, emocionais, familiares, psíquicos, né. Então, não queira adivinhar por que a criança X ou Y está doente mental, sem um acompanhamento, sem uma investigação, né? Enfim, não é simples, né, uma criança chegar ao adoecimento mental, são vários os fatores.
E adoecer mentalmente é um problema que remete a preconceitos, né? Mesmo entre adultos. A gente está acompanhando isso também o tempo todo, esse preconceito. Quando alguém adoece mentalmente, é como se soasse um alarme de pânico, né? Eu tenho visto isso cotidianamente, né? No trabalho, na família. Isso se torna fruto de constrangimentos, histerias, medos, emergem mecanismos de defesa, né? E não apenas no doente, mas em todos que estão à sua volta. Esse despreparo social só piora a situação do doente e interfere muito no tratamento dele. Uma vez que a sociedade ela não está preparada para o adoecimento mental, quando as crianças adoecem, isso fica muito pior. Muitos pais e professores, eles não têm recursos emocionais para lidar com a situação, né? A gente escuta falar de pais dizendo que vão bater, vai comprar um cinto para bater na criança, né, quando ela tiver com ataque de ansiedade, porque é manha, né? Então, a situação, gente, é grave, não é simples, não é uma questão de culpabilizar, é despreparo mesmo, né? E isso alimenta superstições, como disse o Rômulo, tabus, né, do tipo assim, só louco que vai no psiquiatra, né? Por que eu vou levar meu filho no psicólogo? Porque quem vai lá é doido, quem toma remédio fica viciado, nunca mais vai parar de tomar, né? Como assim? Se todos nós não estivéssemos sujeitos a esses problemas, né? Aos transtornos mentais. Então, esse tabu, ele é repassado muitas vezes para as crianças, gerando desinformação, rotulagem, preconceito, indicando o doente como, assim, aquele que tem problema, né? E assim, é impressionante como isso é prático, sabe? A gente vê isso na prática mesmo. Infelizmente, muitos pais, quando descobrem e aceitam que os seus filhos estão com transtornos psíquicos, como ansiedade, automutilação, depressão, o nível da doença já está bem avançado. O Rômulo tocou nisso também, né? O suicídio, ele resulta disso, né? Ele resulta de um processo que foi construído e a criança, eu estou falando da criança, mas tem aumentado também na adolescência e na fase adulta o suicídio, mas a criança, ela vai dar alguns sinais e a gente às vezes não percebe, né? A lição é a seguinte: se dor e sofrimento faz parte da vida, então é preciso falar, gente, é preciso falar sobre isso, é preciso conversar sobre o que está causando dor e sofrimento. É só assim que a gente vai poder intervir, caso haja algum sinal no comportamento dessa criança. Nós não podemos ignorar, né? Isso é cuidar. Então, o problema é que esses tabus, né, esses preconceitos que geram toda essa desinformação, eles acontecem por fatores de adoecimento, mas que dificultam a prevenção e o acolhimento dos doentes. Então, se a gente não se abrir, eu fico assim pensando, né, como psicóloga e professora, se a gente não se abrir para as nossas dificuldades, para poder intervir a partir dessas contradições e enfrentar mesmo o problema, nós, infelizmente, vamos perder ainda muitas crianças, né? Então, nós precisamos falar de suicídio. Por exemplo, por mais que nos cause aversão, dor, sofrimento, a orientação, ela esclarece no sentido de elaborar e superar os problemas, né? Então, veja, já partindo aqui para a gente concluir, nós não podemos varrer a realidade para debaixo do tapete. Eu sei que dói em alguns pais, por exemplo, reconhecer que o seu filho está com transtorno mental. Mas é preciso sim, né? Porque disso vai depender a vida do seu filho, né? Então, a maioria das crianças dá sinais que não está bem. Elas chegam a comentar que não querem mais viver, né? Eu acompanho, né, situações parecidas. Mesmo quando parece que a criança está apenas querendo chamar a atenção, ela faz isso porque não está bem, né? Quem está bem de verdade não vai precisar chamar a atenção. Então, é preciso criar sentidos, preencher um certo esvaziamento, né, que causa depressão. Para isso, a gente precisa ocupar esses espaços, né, desse vazio da criança, no cotidiano, com conteúdos, né, com atividades que façam sentido para essas crianças. Então, a relação de confiança, o acolhimento, eles geram uma rede de apoio. É preciso que a gente, vamos dizer assim, se desarme, né? Portanto, é preciso a gente repensar os nossos hábitos, as nossas atividades junto com essas crianças, reaprender convivências no sentido do presencial, né, do afeto, para resistir com saúde, né, a
tantas mudanças no mundo, é preciso a gente conversar abertamente sobre isso. Prevenir é vencer o medo, a vergonha, romper com fantasias, reconhecer que o problema dos transtornos mentais na infância atinge patamares insuportáveis. Como disse o Rômulo, muita coisa a gente nem fica sabendo, né? Essa violência toda, porque a criança é muito frágil, né? Então, muitas famílias, elas escondem, né? Ocultam essa violência e esse adoecimento. Outra face da relação do adoecimento com a violência está nas muitas formas de correção e punição à criança. Então, para alguns adultos, é difícil corrigir uma criança sem usar da violência. Só que o problema está na confusão que a gente faz entre educação, limite e punição. As pesquisas mais modernas, elas demonstram que espancar as crianças com a justificativa de educar não surte efeito benéfico em sua formação. Ao contrário, o castigo físico, ele humilha, aumenta a ansiedade, desenvolve traumas e mecanismos de defesa que nada vão contribuir para ensinar. O limite da criança vem da autoridade que não se confunde com autoritarismo. A autoridade, para educar, parte do diálogo franco, do estímulo ao comportamento desejável, da negociação em situações adversas e do exemplo do adulto. Aí vocês podem falar, a Silvia está com uma ideia ideal, né? Bom, eu também tenho minhas contradições, né? Eu tenho filhos, eu criei 2 filhos, né? Então, assim, eu sei o que é isso, não é algo fácil, eu não sou apenas uma psicóloga, né? E uma professora, eu enfrentei isso em campo, vamos dizer assim. Então, o respeito, ele não está em atos violentos que levam ao medo, que pode adoecer, né? A criança, ela aprende muito mais com os nossos exemplos do que imaginamos ao usarmos a imposição. Então, além disso, né, isso é muito interessante. Quando eu discutia com a Cida sobre isso, teve uma época que eu participei do Fórum Não Bata Eduque, e eu falava isso para ela. O forte e grande adulto que hoje bate, ele será, né, o frágil idoso que amanhã pode apanhar, né? Então, veja que situação. É preciso a gente ampliar a visão sobre o desenvolvimento humano de forma realmente muito mais solidária, né? Muito mais educativa e formativa. E os ciclos, né, da vida, porque nós participamos de um ciclo da vida em que nós não nos colocamos em apenas uma faixa etária determinada. Nós estamos mudando o tempo todo. Quem era criança ontem, hoje é adulto, amanhã vai ser idoso. Então, quer dizer, a gente precisa pensar na formação de um ponto de vista mais amplo. Bom, enfim, né, nós chegamos ao último pilar dessa discussão sobre adoecimento e violência na infância, que é a influência do universo virtual. A internet, na formação e no comportamento das crianças, ela tem dado o tom. E disso não há como a gente fugir, né? Eu tenho algumas pesquisas sobre isso já desde 1999, a gente vem pesquisando. As crianças, elas estão entrando em contato com as redes sociais e a internet cada vez mais cedo. Com a pandemia e o isolamento, essas crianças estão ficando mais em casa, o que já era exagerado, praticamente hoje é incontrolável. O mundo virtual é um universo sem limite, sem privacidade, sem segurança, ao tempo que também fascinante, né? Viciante, pode levar à dependência e também à criatividade, né? É bem contraditório. Então, quais são as consequências disso para as crianças? Então, nós acompanhamos na internet, nos últimos meses, vários casos, por exemplo, de suicídio, que, de algum modo, tem relação com a interação dos sujeitos, das crianças, com as redes sociais. Então, a gente precisa pesquisar mais, estudar mais sobre esse potencial sugestivo das mensagens virtuais no universo infantil. Eu, em 2007, quando eu escrevi meu livro sobre o videogame, eu narrei um caso de um rapaz, um adolescente, que ele participava de um site que chamava suicídio.com. Então, um bombeiro aposentado ensinou a ele suicidar. Ele deixou tudo gravado para os pais, né? Então, ele participava desse site, os pais não sabiam, a mãe era uma psicanalista, né? Era uma pessoa que tem instrução. Então, quer dizer, isso pode acontecer em qualquer lar, em qualquer situação. A gente tem que correr atrás, embora, né, a gente saiba dessa dificuldade. Então, essas pesquisas foram muito interessantes, porque a gente percebeu que o problema não era uma questão só do vício em relação ao videogame, era a questão do conteúdo, era a questão da anorexia, era a questão do adoecimento físico, por exemplo, né, o isolamento, a ansiedade, a obesidade,
as doenças motoras, né? Tudo isso está aí. Aí vocês vão falar, mas você só está falando das coisas negativas. Não, não é que eu estou falando só das coisas negativas, é que como educadora eu tenho a obrigação de alertar sobre essas situações e consequências negativas, né? Claro que tem coisas positivas também, mas aqui nós estamos preocupados com a vida dessas crianças, né? Então, pais e professores, eles têm dificuldade de lidar com essa febre da internet. E aí, né, nós estamos, então, tentando realizar mais pesquisas de modo que a gente possa aprofundar mais esses estudos. Bom, mas o que acontece é que essas pesquisas também, elas indicam que as crianças, elas sentem falta de atividades alternativas. Ficou muito claro para mim na pesquisa. A primeira pesquisa que nós fizemos com 5 escolas, depois nós fizemos com mais 5, né? Que são escolas públicas e particulares. Nós fizemos na época com escolas da periferia e de bairros centralizados. Então, ficou muito claro que as crianças, elas têm uma necessidade também de sair, de passear, de ler, de fazer exercício físico, né, atividade artística, brincadeiras de interação com outros colegas, e melhor seria que os adultos proporcionassem essas condições, se organizando para isso. Agora, nenhuma situação é fácil, mas é preciso a gente construir esse ambiente, porque esse sim vai ser um ambiente mais saudável. Nós não vamos excluir a internet, porque não tem como, é um caminho sem volta, mas a gente precisa sim retomar, né, alguns princípios aí da convivência mais humana, porque nós estamos lidando com o quê? Né? Com uma internet que ela tem um manancial aí de informações que a gente não domina e não vai conseguir controlar. Então, qual foi a conclusão dessa pesquisa? Né? Que ela foi realizada em, acho que 3 etapas, salvo engano, essa do videogame. Foram várias conclusões, mas para mim aqui a mais importante é que os pais e educadores, eles precisam acompanhar de perto as incursões das crianças na internet, porque o fato é que eles precisam ser orientados, o mundo virtual está deformando sim, né, a formação dessas crianças, então a gente precisa apresentar essas alternativas. E aqui eu acho que o meu tempo está acabando, né? Como é que está aí? Já acabou? Sim, professora, acabou. Ah, não, eu vou só concluir então, desculpem, tá? Então, como eu disse, né, após apresentar tantos desafios, nós concluímos, então, que para resistir a essa violência ao adoecimento infantil, é preciso a gente compreender as necessidades, né, de aceitar a mudança, a mudança da nossa visão idealizada. Nós idealizamos muito, né, a família, a escola, a criança. É como se a gente vivesse no reino da fantasia. Enquanto isso, a violência ela está se dando, né? E a gente, muitas vezes, a gente não consegue perceber isso. Bom, e aí, né, a partir desse reconhecimento, a gente precisa também entender, né, e aceitar que as causas do sofrimento, do adoecimento, elas estão do nosso lado. Nos falta um certo preparo educacional, há uma frágil formação cultural da própria sociedade, e para finalizar de verdade, está a Bida deve estar aí preocupada já, né? Para finalizar de verdade, eu quero deixar um recadinho, né? Aqui, é que eu não quero que idealizar a infância, né? Mas acho importante deixar esse recado para os pais e professores. Muitas vezes a criança, ela precisa apenas ser ouvida, olhada nos olhos, tocada com carinho e respeito, preencher o seu vazio, apenas um sorriso. Às vezes a criança, ela ganha o dia com um sorriso, né? Sentir que ela é valorizada e que pode confiar em alguém que nela confia, porque as crianças também, elas se ressentem dos pais não confiarem nelas, né? A gente vê isso muito aí. Talvez a maior ligação que a tragédia da pandemia nos trouxe para pensar a nossa relação com a infância, ela é bem simples. É a urgência de nos importar uns com os outros, conviver solidariamente naquilo que o mundo virtual vem nos tomando muito antes da pandemia, tanto na relação entre adultos quanto com as crianças. Quer dizer que nós temos problemas bem anteriores que nós temos que resolver, né? Que é a capacidade de viver humanamente o mundo real em termos, né, do presencial. Então, nós temos que ter essa capacidade, né, de voltar, né, a essa convivência
no mundo presencial, mas de uma forma mais humana, tá? Então, é isso, acho que eu tive que, né, correr um pouquinho aqui, mas eu acho que no debate aqui as discussões vão se enriquecer, tá bom? Muito obrigada. Desculpe aí por ter extrapolado o tempo. Não, imagina. É uma satisfação ouvir, os dois expositores foram excelentes, professor Rômulo e professora Silvia abordaram temas muito importantes. Hoje nós temos aqui participando da nossa live profissionais da educação, da SME, do Conselho Municipal de Educação de Goiânia, Conselho Municipal de Alto Horizonte de Goiás, profissionais do Nevida e do Orizona. Eu estou vendo aqui, por enquanto, foram essas cidades. Mas nós sabemos que essa discussão, ela precisa alcançar toda a sociedade civil, profissionais de educação, famílias, comerciantes, todos os profissionais de diferentes áreas, para que a gente possa discutir realmente esse assunto de forma mais científica, e também muito próxima também à linguagem, né? Um diálogo que nós podemos ter de igual para igual. Ninguém aqui, ouvindo essa atividade de hoje, ficou sem compreender do que se discutiu aqui hoje. Nós estamos falando do que nós vemos todos os dias, do que nós sentimos, do que nós vivenciamos na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas casas, nossos vizinhos, e a gente precisa discutir sobre isso. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos conselheiros do Conselho Municipal de Educação, que quando nós levamos a proposta, a professora Silvia, o professor Sandro, né, se debruçaram aí junto com a equipe, e o Conselho aprovou a atividade, e nesse momento eu sei que eles também vão compartilhar entre os segmentos para que a gente possa compartilhar esse assunto, essa discussão com o máximo de pessoas possível. A professora Cássia também, que aceitou trazer a discussão, né? E mais uma vez a professora Silvia, a professora Rita Márcia, a professora Márcia, né, que trouxe também contribuições muito significantes para os profissionais da educação. Aos inspetores do Conselho Municipal de Educação também, que são primordiais para ampliar a repercussão desses vídeos, dessas falas, entre as escolas privadas, porque nós já sabemos, né, Jucimária, que na Secretaria Municipal de Educação há um esforço conjunto de equipes para que as famílias e os profissionais de educação discutam esse assunto. E a gente agora quer ampliar mais ainda entre as instituições privadas de Goiânia e de Goiás. E queremos aí contar com os conselhos municipais que atuam junto com o conselho, com a UNCME Goiás, aí, junto com o Elcivan, para compartilhar essa experiência. Eu vou agora agradecer mais uma vez a presença da professora Rosane, e enquanto vocês que estão participando quiserem elaborar as questões de vocês, a professora Jucimária, ela vai retomar daqui a pouquinho as questões que vocês colocarem, e eu quero agradecer aqui aos profissionais também, eu não quero deixar de dizer também da assessoria técnica, que apoiaram também muito as atividades do Nevida, apoiaram aí a organização que a gente teve, tá? A professora Rose, a Florence, vários colegas que contribuíram também. E a professora Rosane, que é mestre em educação, no programa de pós-graduação em educação da Pontifícia da Universidade Católica de Goiás, graduada em pedagogia, especialista em educação infantil pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Cultura, Educação e Infância, MEC-CNPq, e do projeto O que as Crianças Pensam no Mundo,
Desde 2002 é concursada da Rede Municipal de Educação de Goiânia, atuando na educação infantil. Atualmente, ela é inspetora no Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Trabalha e pesquisa o campo da educação infantil, principalmente os seguintes temas: educação infantil, creche, pré-escola, criança, infância, aprendizagem, desenvolvimento, leitura, escrita e letramento. Então, vocês estão vendo aí que o currículo das pessoas, dos profissionais que estão aqui, ele é abrangente. A gente pede um mini currículo, vira uma extensão, né? Porque são muito capacitados. A professora Rosane vai contribuir aqui com as primeiras questões, e logo em seguida que o professor Rômulo e a professora Silvia responderem às questões da professora Rosane, a gente volta a palavra para a professora Jucimária para continuar conduzindo os nossos diálogos. Quero agradecer mais uma vez e eu vou aqui continuar ouvindo vocês. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Assim, para mim é uma satisfação enorme estar nessa mesa que discute um tema que eu considero muito importante no contexto não só educacional, mas no contexto das famílias, né, nas nossas relações entre adultos, porque se entendemos todos como pessoas humanas, crianças, adultos, velhos, né, adolescentes, convivem juntos, e esse conviver, a fala do Rômulo me trouxe assim uma ideia de que esse conviver ainda é muito difícil, né? Esse conviver ainda é muito permeado por uma barbárie que não está ali no passado e nem tampouco fora do nosso contexto familiar, da nossa residência, né? Ele perpassa por todos os nossos espaços de convivência, e eu entendo como um desafio muito grande. Não só perguntas, eu gostaria, assim, também de fazer alguns comentários até eu chegar naquilo que eu gostaria de ampliar aqui no debate. Na educação, né, na educação brasileira, a gente chegou, acredito que praticamente num consenso que cuidar e educar são aspectos indissociáveis que se articulam, e isso não somente na educação básica, isso se estende para todas as relações em âmbito educacional, cuidar e educar. Tem um livro publicado pela professora Daniela Guimarães, que ela discute, ela traz, né, a pesquisa dela, da tese de doutorado, sobre essa relação de cuidado e educação, e fundamentada no contexto da filosofia, e que a gente conclui ali pelaquela leitura, eu pelo menos concluí, a importância da gente cuidar do cuidado. O cuidado precisa ser cuidado, né? Eu vejo entre as pessoas, em diferentes contextos, falas muito descuidadas, ações muito descuidadas, inconsequentes, né? Porque se para pensar, respirar um pouquinho, tomar um golinho d'água, eu penso que não é humano determinadas ações, determinadas falas e proposições. E elas trazem consequência para aqueles que estão convivendo e vivendo aquela situação, né? E com isso eu trago, assim, algumas coisas que eu tenho da minha observação enquanto inspetora, porque eu acho que ilustra um pouco disso. Quando eu vou nas escolas, eu gosto muito de me atentar para perceber quem cuida do cuidado. Porque a forma como os adultos falam entre si imprime uma marca, impõe uma relação cultural, uma relação afetiva ou não nas relações entre os sujeitos. E isso imprime nas crianças um modo de ser e estar naquele espaço. A gente percorre algumas escolas percorre o espaço de algumas escolas em que é recorrente os adultos passarem pelas crianças, pelos adolescentes,
e não tem um bom dia, não tem um boa tarde, não tem uma troca de olhar, não tem uma troca, né? Como pessoas convivem e não trocam. A gente está vendo isso o tempo todo, né? Mas no contexto educacional, isso traz consequências que, do meu ponto de vista, inferem em algumas questões do adoecimento. Vou chegar lá. Então, eu passo, assim, por momentos de recreio, né? Quem são os adultos que ficam com as crianças? Quando eles falam com as crianças nesses momentos? O que eles falam com as crianças nesses momentos? Nesse contexto de pandemia, que as crianças estão expostas, né, a muita informação, muita mídia, muitas horas de tela de celular, tela de computador. Quantas vezes elas foram colocadas em uma conversa, colocadas ali, participantes de uma conversa que pergunta como elas se sentem com o que está acontecendo? O que elas estão entendendo do que está acontecendo? Isso me incomoda muito, porque as crianças, elas têm opinião, elas produzem sentidos daquilo que elas estão vivendo e muitas delas sobrevivendo. Elas estão sobrevivendo a um contexto muito brutal, muito violento, né? Como o Rômulo trouxe muito bem, diferentes contextos de violência, diferentes fatos, diferentes formas de violência, né? E as crianças estão vivendo um momento em que emocionalmente elas estão muito vulneráveis, né? A família, a residência ali, eu não gosto de falar só a família, pai, mãe, irmão, os pais, eu gosto de falar a família num contexto mais amplo, porque a família são tantos sujeitos com tantos papéis, né? A família, hora menor, hora maior, não importa, mas nem sempre esse lugar é o lugar que a criança é ouvida. E com isso eu quero trazer um pouco de uma experiência que eu vivenciei nessa pesquisa que a Bita citou, né? O que as crianças pensam sobre o mundo. Nós trabalhamos com elas em grupos focais. Então, eram 5 grupos focais diferentes, com grandes temas, mas esses temas, eles muitas vezes se encontravam, e o objetivo desse grupo é que as crianças falassem sobre o que elas pensam sobre o mundo, né? E elas pensam e têm muitas percepções sobre esse mundo. E as percepções que elas têm dos adultos é algo assim, às vezes triste, porque elas se sentem muito ignoradas por eles. O Rômulo falou da linguagem, da agressão verbal, da violência verbal, né? E nós temos uma violência verbal que é produzida pelo silêncio, daquilo que não é dialogado, daquilo que não é conversado com a criança. A professora Silvia trouxe um pouco disso, né? Da necessidade que a gente tem, da necessidade que as crianças têm, de que a gente converse com elas. Isso é desafiante, né? Na nossa família a gente observa isso, e o nosso aligeiramento, o nosso tarefismo, né? As nossas obrigações financeiras, sociais, de trabalho profissional, muitas vezes a gente não faz isso, mas a gente precisa se atentar. A gente precisa se atentar a ter uma linguagem com a criança, uma linguagem que ela compreenda, porque ela é capaz de compreender. Eu trabalho muito com a possibilidade que a criança tem, as suas potências, né? Um bebê, ele não tem a linguagem verbal estruturada, mas ele tem linguagem, né? Ele é capaz de se expressar diante daquilo que acontece em sua volta. Eu considero, assim, que a gente precisa dar conta de ampliar esses espaços de debate sobre essa participação das crianças no contexto da família. A gente fala assim, a criança tem direito à participação, né? Ela tem direito à participação. Elas são tuteladas, há necessidade delas serem tuteladas por aqueles que são os adultos, né? Porque é esses que lhes garantem direitos de provisão, direitos de proteção, né? Esse
campo de outros direitos, mas o direito à participação, ele é fundamental para uma cidadania plena, é fundamental se a gente compreende a criança como um sujeito que vive o mundo no seu tempo real, que a infância é importante no seu tempo, tem fim em si mesma, né? Então, nós precisamos pensar sobre esses aspectos. Quando o Rômulo traz para a gente a questão do adoecimento, da medicalização, que é algo que me preocupa muito, né? E vai me remeter nessas ideias das crianças no grupo focal manifestar o quanto elas eram ignoradas, quanto elas são ignoradas pelos adultos, e os adultos não são, na maioria das vezes, referência para absolutamente nada do que elas compreendem do mundo. Foi muito chocante chegar nesse lugar, que em poucas questões elas situavam que ouviu isso de um adulto, que aprendeu isso com um adulto, né? Ou seja, de fato elas vão aprendendo no contexto cultural e vão aprendendo com os adultos, mas elas não reconhecem muito desse lugar. Elas não reconhecem, porque não é o adulto que estabelece uma linguagem com ela, uma linguagem viável, acessível. Na maioria das vezes é o irmão, é o colega, né? É um amiguinho que ela tem na igreja, na rua, nos espaços sociais que ela convive. Então, eu gostaria, sim, Rômulo, que você trouxesse para a gente um pouco mais dessa relação, porque teve um momento que você destacou, né? Chegam os adolescentes e eles já chegam adoecidos. E lá na infância a gente já poderia ter identificado, talvez se a gente tivesse escutado mais as crianças e dialogado mais com elas, né? Ter passado pelos corredores e dado um bom dia, ter sido mais disponível a elas nesses momentos, talvez a gente teria algumas situações aí diferentes, mas nem sempre a gente consegue. E daí nós temos da adolescência a adultícia e a velhice, né? O ciclo da vida, nós vamos ter esses tempos da vida. E temos nesse contexto, uma situação que a gente não pode pensar, que é esse sujeito adolescente isolado. Ele tem esse contexto familiar, que muitas vezes também está adoecido. Eu não sei como têm sido pensadas essas políticas de atendimento aos sujeitos nessas situações de violência em relação a esse outro campo de mediação tão importante que é a família. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, porque você chegou a sinalizar, né? A gente chega, dialoga, descobre que a família, assim, são sinalizações que a gente tem. E eu queria que a professora Silvia falasse um pouco dessa questão do cuidar, do cuidado, da necessidade que eu acho que é humana, da gente cuidar, de ter um ambiente cuidadoso, em que as pessoas pensem, se humanizem, se revelem em uma dimensão mais humana e menos bárbara, porque eu acho que nós temos vivido momentos e situações assim, em que os sujeitos eles têm se expressado da forma mais bárbara e menos humanas, não só do contexto político, porque esse também merece destaque, né, a desvalorização da ciência, né, a forma como as coisas têm sido, as falsas verdades que surgem de mentiras que se tornam verdades. Elas são ditas, são repetidas e se tornam verdades. Eu acho que isso também é um processo doentio, né, essa relação. Ela nem sempre ela é assumida num consultório por causa dos preconceitos e etc. e tal, mas é uma relação doentia. Então, são essas duas provocações, a Bida já me sinalizou aqui, porque eu sou uma pessoa falante, né? Eu sou desse mundo dos falantes, mas agradeço muitíssimo, estou, assim, ansiosa para ouvir um pouco mais sobre isso. Muito obrigada. Então, tem quanto tempo, Bida e Jucimara, para desenvolver essa questão? Nós temos 20 minutos para finalizar toda a atividade. Então, eu penso que se a gente colocar 5 para você, 5 para a professora
Silvia, e responder alguma questão que tiver no chat, né, Jucimária, dos ouvintes. Nós queremos fazer questão que vocês que estão nos ouvindo também façam perguntas, e aí nós temos ainda as considerações finais. Então, a gente tenta trabalhar com 3 minutos, eu acho que é suficiente, não é? Suficiente, tranquilo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Essa minha fala sobre a questão da adolescência e da primeira infância, especialmente a primeira infância, é uma inquietação muito grande, né? Porque, vejam bem, nós, como profissionais do CAP Girassol, que é onde trabalho, e do CAPS Água Viva também, quero destacar essa outra unidade de saúde, são essas 2 unidades de saúde mental, 2 centros de atenção psicossocial que a nossa cidade tem, que não atende o contingente populacional na forma que está previsto na portaria do Ministério da Saúde. Para vocês terem uma ideia, hoje, estimativa, população de Goiânia, 1.600.000 habitantes. Nós teríamos que ter 8 unidades dessa de saúde em Goiânia, e nós temos somente 2 serviços. Então, nós dividimos, assim, a nossa territorialização, né, desse cuidado está envolvida com 800.000, né, pessoas. Nós estamos dividindo essa cidade do meio, vamos colocar assim. E tem outras questões que envolvem a história do CAP Girassol, que, enfim, na sua origem, por várias questões e necessidades, atendeu o problema da drogadição, do uso de substâncias psicoativas, né, na infância e adolescência, e o CAPS Água Viva, os transtornos mentais, né? Então, houve até essa divisão. Então, agora que a gente está num processo de diálogo para poder rever isso conforme está preconizado na portaria do CAPSI, né? O CAPSI, que seria o serviço que atenderia até os 17 anos e 11 meses o uso de substâncias prejudicial e os transtornos mentais. O fato é que a inquietação é muito grande, porque, vejam bem, nós lidamos no cotidiano com o atendimento dos adolescentes. No nosso caso, a maior parte dos usuários que nós atendemos, usuários do serviço, né, porque o usuário é um termo estigmatizado para a questão dos substâncias, mas os usuários do serviço, do nosso serviço, eles são, em sua maioria, adolescentes. E nós já temos uma série de agravos com esses adolescentes, que a gente já recebe esse adolescente nesse nível de uso mais prejudicial, né, de maior quantidade e de situações de vulnerabilidades maiores, e, ao mesmo tempo, de transtornos, né? Por isso, não a medicalização, não os diagnósticos psiquiátricos apressados, mas a importância do diagnóstico psiquiátrico quando feito, né? Essa contradição é sempre muito importante da gente trazer, né? Para não negar aquilo que é de importante no diagnóstico psiquiátrico, nos medicamentos, né, que são importantes para poder fazer a contenção neuroquímica e diversos outros benefícios que os desses medicamentos trazem com esses diagnósticos corretos. E, lógico, né, não é só isso, é toda a nossa rede de cuidado psicossocial, que é o Conselho de Atenção Psicossocial, a nossa unidade de saúde, com as diversas terapias das mais diversas áreas multidisciplinares que ali, enfim, existem, dos profissionais que representam e atuam, né, nesse processo multidisciplinar. E o fato é o seguinte, essa a questão, nós vamos ter muito menos problemas para poder cuidar de uma criança na primeira infância. E o Adorno nos alerta para esse lugar, desse investimento, dessa concentração nesse cuidado na primeira infância. Isso não é à toa, enfim, esse olhar que ele coloca para esse momento da formação. E não é educação só escolar, é educação em casa, no seio familiar, no contexto familiar. Então, a gente precisa reforçar esse lugar de cuidado. O nosso cuidado maior tem que ser tanto na educação formal, educação familiar, nas unidades de saúde, na assistência social, nos diversos setores da nossa sociedade. Nós devemos concentrar o nosso cuidado na primeira infância, principalmente, porque ali a gente vai identificar os primeiros casos de abuso sexual, os primeiros casos de violência doméstica, espancamento, de comunicações violentas nesses ambientes e das diversas formas de violência
para poder, enfim, agir, intervir nesse momento. Se nós queremos evitar o aprofundamento da barbárie, o acirramento da barbárie nas relações sociais, que é um germe importante de todo esse processo, desse fascismo que apresenta, né, nessas relações humanas, em que a gente tem que estar sempre nos observando na nossa conduta, que esse fascismo se expressa das mais diversas formas, como Adorno aponta na obra A Personalidade Autoritária, a partir dessa escala F, né, que podemos ser maior e menor grau, nós temos que ter um cuidado muito grande com nós mesmos, para poder não praticar, exercer o fascismo nas nossas relações cotidianas. Então, o desafio é cuidar da primeira infância. Esse cuidado envolve pela construção da personalidade, pelas primeiras experiências traumáticas que vão gerar os adoecimentos futuros. Então, eu vejo que nós todos aqui, nós todos presentes, os profissionais de saúde que estão acompanhando, de educação, da área da justiça, se houver algum, nós temos que nos esforçar nessa direção, nesse cuidado e nessa formação humana. Uma formação humana é integral nas suas diversas dimensões. Sou eu agora? Então, acho que a Rosana, ela tocou em questões muito importantes, né? Só esse momento aqui não daria para a gente fazer uma discussão aprofundada, mas tem uma coisa que eu guardo comigo, sabe, Rosane, que eu concordo muito com você, que, assim, as nossas pesquisas, nossos estudos, eles devem, sim, ser rigorosos, primarem, né, pelo cunho científico, mas eles também precisam ter relevância social e eles precisam alcançar, né, a comunidade. E muitas pesquisas que a gente faz, que são boas pesquisas, né, e que estão aí sendo até pesquisas ganhando prêmios, elas não conseguem, né, chegar até essa relevância social, porque muitas vezes nós da academia não nos comunicamos, né, com a comunidade. Então, como bem disse a Bida, a gente precisa pensar a partir do chão da escola também, né? Eu estou estudando Adorno, eu estou estudando Freud, eu estou estudando outros autores, filósofos, mas esses autores, eles precisam fazer sentido de modo que haja uma importância social. Então, quando você faz essa pergunta, eu fico aqui, né, consultando, né, as minhas referências teóricas, a minha experiência, as minhas pesquisas, e aí me ocorre o seguinte, né, eu acho que tem uma pergunta também, parte da sua, para a gente poder refletir todo mundo junto, né? Todo mundo, quem é da academia, quem não é, os pais, os professores, que é assim, de onde a gente pode partir para poder trabalhar esse cuidado do cuidar, ou cuidado com o cuidar, né? De onde a gente poderia partir? E aí surgem outras perguntas, né? Porque se a gente tem que partir de algum lugar, tem que ser do que a gente tem. E o que a gente tem é pouco, não é muito. Né? Nós temos aí algumas discussões, algumas pesquisas, mas o Rômulo traz, né, toda essa complexidade. Depois eu tentei também trazer essa complexidade. Mas olha só, então vamos fazer o seguinte raciocínio. Se a gente tem que buscar, né, o que a gente tem, mas o que a gente tem é pouco, então a gente precisa exercitar a reflexão sobre o que está ao nosso alcance. Nós somos professores, nós somos pesquisadores, agentes da saúde, não é? Nós estamos ocupando funções que não são funções de dominação, de poder e de importância, no sentido político, mas quem pode mudar somos nós. Gente, eu tenho convicção disso, eu falo isso para os alunos, né? Não eu penso que um professor, ele vai mudar muito mais, gente, do que um presidente. Ele tem um professor, um educador, ele vai conseguir formar a consciência ou consciências muito mais do que alguém que tem um cargo elevado no país. Então, o que está ao nosso alcance? Como homens, mulheres,
gays, trans, né? O que nós podemos fazer para que a gente possa investir mais nessa sociedade mais humana, mais justa, mais solidária, uma sociedade em que a gente possa combater a violência? O que nós temos? Né? E eu acho que a gente tem que partir daí, porque essa questão que você coloca é uma questão nossa, é uma questão social, é uma questão de todo mundo. Então, assim, lá na minha casa, né, na forma como eu lido com o meu filho, com o meu sobrinho, na sala de aula, como é que eu vou lidar com a criança. Na pandemia, que, né, é claro, está muito claro que a violência aumentou no contexto da pandemia, eu sempre digo uma coisa, né? O contexto da pandemia, ele aumenta a violência, mas a violência já estava ali, não é? Então, veja, quem vai agredir, ele agride com base naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele vivenciou. Não importa como é que ele aprendeu, não importa como que ele vivenciou, porque não nos cabe. Cada história é uma. Mas ninguém agride por nada, não é? Então, assim, é claro que um contexto em que as pessoas vão ficar mais juntas, mais unidas em família, se há problemas, se há agressividade, esses problemas eles vão se avolumar, eles vão se acirrar. Então, a nossa responsabilidade é grande e, sabe, por isso que às vezes eu acho que as nossas teorias da teoria crítica, né, os nossos teóricos, eles são pouco compreendidos, porque a gente não idealiza muito a realidade, porque a gente pensa que para mudar, nós precisamos reconhecer os problemas. E eu não sou pessimista, né, eu penso que a pandemia, ela tem que trazer ensinamentos para nós. Por isso que no final, quando fui finalizar a minha fala, né, eu corri muito, acabei atropelando um pouco, mas eu quis dizer que os problemas que nós temos hoje são problemas antigos, né, que são anteriores à pandemia. Nós não vivíamos uma sociedade, uma situação perfeita antes da pandemia. A pandemia só acirrou isso. Então, é muito importante uma pesquisa que aborda a questão do cuidado, e que seja uma pesquisa, né, que ela reconheça todas as nossas contradições econômicas, políticas, sociais, não é? E eu acho que é por aí, a gente enfrentar esses problemas sem mistificar a escola, porque a gente idealiza a escola, idealiza o professor, idealiza o psicólogo, né, idealiza todo mundo. Não, gente, vamos lidar com a realidade. Vamos encarar de frente que as dificuldades são grandes. Vamos encarar de frente que a criança não é um anjinho puro, né, que está aí, né, só captando informações. A criança não é isso, né? A criança é um ser que também é contraditório. Precisa a gente entender isso, sem idealizações. Então, é isso, né? Não dá para falar muito mais, acho que eu até já extrapolei. Obrigada, professora Silvia, professor Rômulo também, agradeço muito. Eu acompanhei aqui o chat, né, e não tem questões, o pessoal só parabenizou, né, a fala de vocês dois, né, que precisamos nos atentar, né, nessas diferentes formas, né, de linguagem para lidar com a criança. É uma palestra de muita relevância social, é atual, é pertinente, né. Agradeceram aqui, Rômulo, as orientações para o cuidado, né, que você falou, né, muitos comentários falando do âmago, né, que vocês dois foram no âmago da questão, tanto de um lado quanto do outro, e que o esforço é de todos e para todos nesse momento, né, e uma questão, assim, crucial que o pessoal está comentando aqui no final é essa questão dos muros da universidade, né, parece que está encastelada a universidade distante da comunidade, que isso realmente precisa chegar mais próximo da comunidade para esse alerta, né, que o conhecimento é um alerta para todos. E eu agradeço, né, e faço uma observação que a Secretaria Municipal de Educação, ela se posiciona muito, né, com relação a isso, e ela criou, né, o Serviço Educacional de Prevenção ao Enfrentamento à Violência como uma política pública municipal. Foi criado isso dentro da Secretaria Municipal e há uma coordenação específica para esse trabalho lá, que está sob a coordenação da professora Águida,
que teve um problema familiar e não pôde estar aqui, mas ela me autorizou a falar desse trabalho, que é uma pesquisa do doutoramento dela também. É uma pesquisadora muito dedicada nesse assunto, e trabalha com muito afinco nessa questão de fazer esse fluxo de identificação e notificação dos casos de violência. Ela montou um trabalho articulado, integrado com o Conselho Municipal, com o Conselho Tutelar, com as instituições, com as coordenadorias e com a secretaria, né? E todos esses dados são tabulados e proposto, e é feito um mapa da violência mesmo nas instituições. E desse mapa, a tentativa é de que sejam monitoradas essas crianças, e acompanhada, né? Monitorada e acompanhada. Mas existem algumas que escapam das nossas mãos, porque aquelas que não manifestam nenhuma forma, elas escapam, né, das nossas mãos, e acontece o pior. E diante desse contexto todo, dessa questão da violência, né, no enfrentamento a isso, eu finalizo aqui, né, esta live, essa última live do Conselho. Espero que o ano que vem o Conselho consiga novamente, né, fazer uma rodada de lives assim, com temas importantíssimos e pertinentes nesse sentido de acolhida, de escuta, né, de cuidado para com todas as nossas crianças. E eu passo a fala agora para as considerações finais da professora Silvia e do professor Rômulo para encerramento. Eu quero só mais uma vez agradecer a todas as pessoas envolvidas, as instituições, e agradecer a quem também ofereceu a escuta, que, né, do outro lado aí participando e ouvindo e comentando. Eu só tenho a agradecer. Gratidão. Rômulo? Então, da mesma forma que a professora Silvia, foi uma alegria muito grande estar junto nesse momento com ela. Só tenho a agradecer. Até tem um rap, inclusive, que os meninos adolescentes gostam muito, né? Que tem essa frase, enfim, né? Tem toda essa canção aí que está posta. Então, só tenho a agradecer, gratidão a todos os que participaram, né? Homens e mulheres, que fizeram todo esse esforço em prol desse espaço de locução, de diálogo, de conversa, de trocas, e nós precisamos continuar e ampliar esses espaços de interlocução para poder romper os muros da universidade junto com a sociedade. A universidade e a sociedade, elas fazem parte do mesmo ambiente, não há supremacias, superioridades, né, e outras coisas que a gente precisa superar. A gente precisa compartilhar conhecimentos, experiências e caminhos para poder construir um mundo melhor para todos nós. Uhum. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima live. Rosane, por gentileza, se você puder. Não, eu tenho muita gratidão, né, por esse momento, por essa oportunidade, né, vou carregar comigo essa reflexão da gente ver a realidade como ela é, né, e a partir dessa realidade, o que é possível de ser transformado, o que cada um de nós, do nosso lugar, podemos causar movimentos aí que alterem, né? E deixar aqui para a gente uma reflexão no sentido assim, da gente exercitar bastante a nossa capacidade de alteridade, né? Quando a gente se depara com um adolescente numa situação, em muitas que o Rômulo ilustrou, né? O lugar desse adolescente, qual é, né? O lugar dessa mãe que nesse contexto de pandemia está tão apavorada para lidar com essas crianças em casa por tantas horas, qual é o lugar dessa mãe? Eu acho que a nossa capacidade humana de exercitar a alteridade, ela nos possibilita também encaminhar com algumas questões. Então, agradeço muito, achei fantástico estar aqui hoje, tá bom? Muito, muito obrigada.
Então, é uma satisfação muito grande para mim. Como eu falei nas lives anteriores, a minha conversa da professora Silvia, ano passado, quando tivemos lá o seminário sobre a questão da segurança nas instituições educacionais de Goiânia, surgiu aqui essa sementinha e que hoje está se transformando num momento que eu tenho convicção que nós estabelecemos aqui a oportunidade de diversificar o diálogo, né, oferecendo a oportunidade para que muitas pessoas possam participar, aprender e compartilhar. Nós precisamos nos dar as mãos e não podemos soltar as mãos uns dos outros. E é na diversidade que nós vamos vencer essa batalha do enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Precisamos acreditar nisso e eu quero agradecer imensamente ao pessoal do Nevida, a equipe do Nevida, todas as linhas aí de pesquisa, as minhas colegas da assessoria técnica, da divisão de inspeção escolar, do Serviço de Análise e Orientação, do Conselho Municipal de Educação, e aos demais colegas aí. E, mais uma vez, ao Elcivan, que esteve nas 4 lives, aqui iniciando mais cedo, finalizando até mais tarde, né, o presidente da UNCME do Estado de Goiás, e solicitamos para todos vocês, gente, vamos compartilhar, porque tem muita riqueza nessas lives. Nosso muito obrigada, e se Deus quiser, esse projeto está com raízes muito consolidadas. Um grande abraço, boa noite a todos, até, gente, até mais.